Bem, ouvintes internautas, hoje o assunto é bastante interessante, que envolve casais, filhos, a convivência no dia a dia. Conosco está aqui atendendo nosso convite a psicóloga Ilzanice. Ela atua já há muito tempo na região, de modo especial em São Mateus do Sul, recentemente em Rebouças, também atende em São João do Triunfo e na capital paranaense, em Curitiba. Seja bem-vinda pela primeira vez a sua participação. Olá, Cleiton. Olá, ouvintes, internautas. É um prazer estar aqui. Bom, Ilza, vamos falar inicialmente sobre o relacionamento, o casal, né? No início do relacionamento, ouvintes internautas, como há um velho ditado que diz assim, carinhosamente, né? Meu ursinho, minha gatinha, depois casa e para uma certa porcentagem, os bichos crescem e mudam de nome. A gatinha já não é mais gatinha, né? Meu ursinho já não é mais meu ursinho. Aí torna-se vaca, cavalo. O que leva a isso no relacionamento, esse desgaste, Ilza? Na verdade, Cleiton, esse desgaste, ele acontece pela intimidade mesmo, né? As pessoas vão se relacionando dentro das suas rotinas, cotidiano, e vai aparecendo outros sentimentos, às vezes frustrações, insatisfações, intolerância com o comportamento do companheiro ou da companheira, que leva a esses apelidos pejorativos, né? Aumentando o tamanho do animal, principalmente, mas a falta muito de respeito, né? O respeito acaba sendo ausente, e nesse momento assim aparece realmente a forte da personalidade das pessoas, né? Então, o que demonstra mais, assim, é que abaixou aquele momento de calor da paixão, aquele carinho, e passou, assim, a ser mais a rotina. A gente percebe muito isso quando os companheiros, assim, se anulam na sua vida íntima, na sua vida pessoal, né? Que cada ser, cada pessoa tem o seu lado individual. E perante casal, às vezes isso fica de lado, né? As pessoas não fazem mais o que gostariam. Então, assim, é aquele rapaz que gostava muito do futebol e que a namorada não permite mais que ele vá jogar futebol. Casou, agora muda. Né? Não tem mais direito ao futebol ou à reunião com os amigos. E daí isso começa a aparecer nele uma tristeza, uma frustração, porque isso fazia bem para ele socialmente. Coisas que às vezes com a companheira não tem. E nisso, a companheira também deixa de sair com as amigas, deixa de frequentar alguns lugares com as amigas, prefere mais estar na companhia da família, né, de mães, de irmãs. E isso também ele é obrigado a ir com ela, né, a participar dessa visita junto. E muitas vezes ele preferia estar em outro lugar. E na hora ele não fala isso, né? Mesmo ela. Se ela tem que ir na casa dos parentes, né, da sogra, de irmãos, de cunhados, e também não é um lugar que seja agradável para ela, afinal de contas ela não tem tanta intimidade com essas pessoas, né? Às vezes se sente até trocada. E nessa questão do relacionamento entre o casal, muitas vezes tem que se pensar até 10 vezes para dar uma resposta, para não acabar virando em briga. Até mais de 10. Né, Cleiton? Até mais de 10. Na verdade, às vezes, nem todas as perguntas precisam ser respondidas. Às vezes é só aquele tipo comentário, desabafo. Muitas vezes, assim, toma um comentário como pergunta. Certo. No casal, né? Comenta, o que você fez hoje? Eu fiz isso. Tá, e o que eu tenho com isso? Daí já vira discussão, né? Às vezes é só um comentário, não é pergunta, né? Sempre aquela tribulação do dia a dia. Parece que os minutos do relógio ficaram menores, mas na verdade não. Né? Bem, estamos ouvindo hoje a participação da psicóloga Ilzanice. E onde entra a questão da traição nesse contexto do casal, Ilza? Então, quando o relacionamento já está desgastado, né? Às vezes, assim, aquele primeiro impacto, aquele primeiro momento de, vamos dizer assim, no calor da paixão mesmo, que é aquele desejo de estar um com o outro, começa a esfriar, né? Às vezes, como do casal sempre sobrepõe a vontade do casal, né? De sempre levar para aquele lugar que ele mais deseja, e acaba um sempre cedendo. E nessa situação de ceder, aquele que cede por frente, né? Cede assim naquela, vou fazer para agradar, mas me sinto
atingido de alguma maneira. Então, eu vou compensar isso com alguma outra coisa. E daí, nos momentos mais propícios, acaba aparecendo a traição. Né? E também tem, né, Cleiton, a questão da própria personalidade. Né? Aquela história que a pessoa já traz, né, de ter algum indício já de viver uma vida dupla. Tem gente que se compraz muito com isso, de fazer as coisas escondidas, se sentir muito, né, bem. E hoje é muito mais fácil, né, a traição, com todos os veículos que tem. Pois é, justamente isso eu ia questioná-la. Aonde entra, qual é o peso, Ilza? Por exemplo, hoje na tecnologia nós temos aí as redes sociais, tem os vários meios de comunicação, grupos de WhatsApp, redes sociais, Facebook, enfim. Isso tem ajudado a levar à traição? Tem muito, porque a disponibilidade do acesso, né, de pessoas, de contatos, é muito mais fácil. Então, assim, para aquele que já tem uma tendência a atrair, ficou muito mais fácil. Né? E que nem diz, homem trai mais, mulher trai mais. Não, se traem os dois, porque, né, não tem assim dizer que só o homem trai ou só a mulher trai. É proporcional. Né? E a situação, né, hoje se vive sem uma porção de coisas, mas ninguém vive sem celular. Pois é. E aí, nesse contexto, o que a gente observa bastante, principalmente nos grandes centros, você vai em shopping centers, em hipermercados, você encontra pai e mãe sentados, casal de filhos, cada um com o seu celular, que estão juntos, mas cada um está no seu universo paralelo. Onde entra esse exemplo? Porque até então os pais, até prova em contrário, são um espelho para os filhos, não é mesmo? Sim, exatamente. Então, quando você vê assim, as pessoas estão juntas, mas não fazem vínculo afetivo. O vínculo afetivo é com o aparelho. Né? Porque se ficar sem o aparelho, parece que acabou o mundo. Então, esse relacionamento ali, porque errou, deleta. Né? Não tá bom isso aqui, passa. Isso é uma consequência da sociedade líquida, né? Que gerou amor líquido, que é só superficial. Ficou difícil, ele toma outro trajeto e vai. Essa é a nossa consequência, né? Já de muito tempo da nossa civilização, de ficar mais fácil tudo, né? Porque hoje, se você pensar, é tudo muito... deprecia muito rápido. Tudo assim, os valores firmes que tinha-se no casamento antigamente, de se fazer dar certo, de insistir com aquela pessoa, de respeitar os seus defeitos, de tentar melhorar, assim, não existe mais. Hoje o casamento já tem a ideia de que, vou casar, se não der certo eu me separo e arrumo outro. Isso já fica já começa atravessado, vamos dizer assim, porque você já está mandando a mensagem para o seu cérebro que é temporário. Né? Que qualquer deslize da outra pessoa, você troca ela. Banalizando uma situação. Banalizando os verdadeiros valores que fazem os vínculos afetivos, que é compromisso, né? Que é a responsabilidade, o afeto, que é a convivência diária. A convivência diária hoje a gente vê que é muito, para não dizer superficial, mas é superficial porque você vê assim, pergunta para a pessoa, olhando nos olhos, não. Dificilmente você vê aquele diálogo olhando nos olhos, observando se a pessoa está sendo sincera, se ela está transmitindo pelo olhar, pela fala, aquilo que realmente ela está sentindo. Né? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Você vê que a cara dela é outra cor, você vê que o sorriso não existe, que há um certo lacrimejar nos olhos, mas passa batido por isso. Bem, eu já vou voltar a retomar o assunto, a questão dos filhos nesse contexto do casal marido e mulher, mas já aproveitando aqui o gancho, nós vivemos uma sociedade onde a economia gera tudo, né? E pelo seu conhecimento, pelo atendimento que você realiza, seja para casais, para marido e mulher que procuram você para tentar resolver seus problemas nesse âmbito, qual é o índice de percentual que a questão financeira atrapalha a convivência do casal e pode levar até uma separação? Depende, né? Percentual, assim, para te dizer bem exato no que interfere, porque hoje quase todas as mulheres trabalham fora, né? Então, assim, o casal começa
já muitas vezes assim, com dificuldades financeiras. Porque não é uma escolha de se programar para viver a dois, né? E tem também, vamos dizer que a questão financeira nas sociedades mais abastadas enfrentam também. A verdade é que a pessoa tem hoje mesmo é desvalorização da pessoa humana. É essa falta de olhar para si mesmo e para o outro, né? Aquela banalização assim de que não pode ficar sozinho, a pessoa não pode sofrer, a pessoa não pode passar por dificuldades. Isso tudo que gera correria para o trabalho, para ganhar mais, para ter mais, né? Então, o que faz a gente crescer? É o sofrimento. A gente tem um sofrimento desde que nasce, quando sai do conforto da barriga da mãe, é a nossa primeira grande frustração. De ter que lidar com a gravidade, de ter que lidar com o aparelho digestivo que dói, né? Todas as situações é o nosso primeiro sofrimento. E disso vem para ficar em pé, para se alimentar, para tudo. E a gente vê assim que até para morte existe o remedinho para deixar calmo. Então parece que é proibido sofrer. Então a gente não tem essa referência mais de lidar com o sofrimento, sabe? E isso atrapalha os casais, porque se me causar um mal, eu não procuro ver o que eu estou fazendo com a outra pessoa. Simplesmente troco. E os filhos são, vamos dizer assim, hoje existe um termo que chamam de filho de prateleira, né? Que a criança vem antes da formação da família, e daí a criança já antes de nascer já tem o seu lugar numa escolinha particular ou na pública, e vai lá que professoras vão cuidar dela. Pois é, e isso já fragiliza o vínculo. E isso que você está falando é muito importante. Não é rara essa situação. Muitas vezes a mulher ela se sente pressionada, inclusive está noiva ou casou, seja do lado do marido, dos próprios pais dela, começa, quando é que vem o netinho, quando é que vem a netinha, aquela pressão. Muitas vezes a pessoa não está preparada, mas tem um filho como um troféu. Exatamente, Cleiton. A exigência social de se ser mãe e pai é muito grande, assim como não tanto mais por constituir famílias, né? É importante assim, para quem que vai deixar? Né? Se preocupa assim, não o que vai deixar, mas para quem? E realmente às vezes essas situações de pôr filho no mundo não é simplesmente, né, o troféu. Esse troféu tem desejo, tem sonho, necessidades, tem personalidade, né? Tem uma série de coisas que compõem esse troféu. E a gente não está sabendo lidar com isso. As pessoas não estão assim vendo nas crianças quando nascem, até mesmo que ali uma possibilidade de pessoa, que aquilo ali vai voltar. Depois, quando ela tiver em condições, ela vai voltar para esse pai, para essa mãe, o que ela fez até então. Muitas revoltas de filhos contra pais, você vai observar que, né, não tem um vínculo afetivo construído ali. Sabe? Pois é, isso que você está colocando, José, é muito importante. Também não é raro observar e ouvir no cotidiano pais dizendo, olha, eu não consigo criar meus filhos, o meu filho, né? Eu não consigo controlar o meu filho. Mas se o pai e a mãe não têm domínio sobre o próprio filho, não é o conselho tutelar, não é a justiça, não é ninguém que vai conseguir. Como é que se faz esse relacionamento? Como é o educar hoje no mundo contemporâneo, com a tecnologia, com tudo isso que você falou agora? Tudo converge aí para uma situação bem complicada. Bem, Cleiton, bem complicada, porque o que reflete de imediato nessas condições desses pais, mães que estão gerando seus filhos e não dando conta de lidar, é diretamente na escola. Ou é comportamento, é aprendizagem, aí você vai com as avaliações, buscando, né, explorar o que acontece com esse aluno, com essa criança, e você vê assim que na casa tudo tá. De repente a mãe que tem que dar conta de prover todas as necessidades, trocou o papel de autoridade da mãe, pela própria condição dela fragilizada, ela se sente culpada e faz toda a vontade dos filhos. E eles estão hoje muito fáceis de aprender com o comportamento dos pais, porque eles manipulam muito mais cedo. E criança com 2, 3 anos nem sabe falar direito e manipula. Mas
Mas como é que faz para criar o filho hoje? Por exemplo, o castigo, ó, vai ficar lá meia hora sentadinho, quietinho. Isso é válido ou não? Com certeza, né? Você pôr o limite. Tá muito difícil colocar o limite, mas não é o limite nas crianças, colocar o limite nos pais. Quem não tem limite, não dá limite. Ninguém dá o que não tem, sabe? Ninguém vai ter referências do jeito que está hoje, referência para educar bem um filho. Ou é na pancada, ou é na chantagem, ou é no troca, tira tudo. Eu disse que tira o tablet, tira o computador, tira a TV, tira o futebol, tira as bonecas, tira as brincadeiras, tá? Daí tira a comida, tira a cama, tira tudo. Daí o que sobra? A gente não tira as coisas dos filhos. Outras maneiras de criar. Premiar, por exemplo, os bons comportamentos. E não é premiar dando coisas. Que Deus tem, dá um presente todo mês quando ele se comporta. Tá, quando ele chegar com uns 12, 13 anos, você vai dar o quê? Um helicóptero? Um jato, mas porque as coisas vão aumentando de valor. Certo. Mas também não adianta reprimir o filho, por exemplo, publicamente perante os outros, porque isso vai causar um trauma, com certeza. Isso é traumatizante e também é desumano. Como que você educa um filho? Não é em público. Você educa uma criança na tua casa, no teu ambiente. Não vai levar a criança para o supermercado para querer dizer para ele que ele não pode pegar tudo na prateleira. Que ele tem direito a tudo. Daí ele se joga no corredor, tem que dar conta da vergonha. Daí não é a educação do filho, aí é a exposição dos pais pela vergonha. Em casos como esse que você mencionou aqui, que nós usamos aqui como exemplo, os casos que nós levantamos, o ideal seria o quê? Fazer uma terapia entre a família, pai, mãe, filhos, o que é aconselhável você como psicóloga? O ideal mesmo seria, pelo que eu tenho de experiência de coisas, é os pais buscarem ajuda primeiro, principalmente para as crianças menores. Para adolescente já tem que estar mais com o específico do adolescente. Mas crianças pequenas, normalmente se você ajusta os pais, a criança já ajusta-se junto. Então seria o quê? Poucos atendimentos para a criança, mais orientação para os pais, a não ser que tenha alguma coisa mais específica mesmo, da criança. Alguma síndrome, alguma, que tem autismo, tem TGD, tem algumas outras situações, de hiperatividade, depressão infantil, que isso aí tem que tratar as crianças mesmo, isso já é diretamente com a criança. Mas tem muitas coisas que as crianças apresentam, que é reflexo do tratamento que os pais têm. Então, daí quando você chega, claro que no consultório enche de criança, mas quando você atende a criança e você vê que a causa está lá na mãe, está lá no pai, está lá nessa composição familiar, nesse modo de tratar a criança, você vê que a criança automaticamente já é bem tratada, ela já não se rebela tanto, ela já obedece mais, ela já contribui mais para a família. Muito bem. Eu conversei hoje com a psicóloga Ilzanis, falando então sobre questão casal, marido e mulher, filhos, relacionamento, a família atual, você também, se tiver alguma dúvida, pode encaminhar para a nossa redação, para a nossa reportagem. Nós vamos estar repassando a psicóloga a Ilzanis, que, como eu disse na inicial, trabalha atendendo na nossa região, de modo especial em São Mateus do Sul, São João do Triunfo, agora também em Rebouças, com o seu consultório, também atende na capital paranaense, em Curitiba. Mande suas perguntas, nós vamos estar repassando a psicóloga, ela vai estar aqui respondendo, trazendo a informação e também auxiliando você naquilo, esclarecendo suas dúvidas. Eu agradeço a sua participação, uma informação, um complemento a mais, seja à vontade, ou até o próximo dia. Eu que agradeço, a participação, o convite. Para quem desejar, eu estou atendendo junto com o consultório da massoterapeuta Simone Kotoski, na Centro de Rebouças, de frente à Secretaria de Saúde, todas as quintas-feiras, da manhã, à tarde e à noite.